E aí, bicho, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre ponto de máximo e mínimo de uma função quadrática. Legal? Bem, lembra lá de se inscrever no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, canal Clube Show, ok? E vai lá e dá um like também, hein? Me ajuda aí, hein? Beleza? Então vamos lá. O negócio é o seguinte. Uma função de segundo grau, né, uma função quadrática, ela é dessa forma aqui, ó. Dá uma olhadinha. Y é igual a x quadrado mais bx mais c. Lembrando que o a, b, c são coeficientes aí da minha função, ok? Quando esse a é positivo, o que acontece? Esse valor é maior que zero, tá aqui, ó. A minha concavidade, a minha curva e a minha parábola, ela vai ter o quê? A boquinha virada para cima. Essa concavidade é para cima quando o a é maior que zero. Quando o a é menor que zero, o que acontece? Ela tem a concavidade voltada para baixo, que é o nosso caso aqui, ó. Essa é uma função com A negativo, que eu vou dar um exemplo numérico para você daqui a pouquinho. Ela tem a concavidade para baixo. Umas observações importantes aí nessa parábola. Eu tenho esses dois pontos aqui que cortam o eixo X, né, o eixo das abscissas. E esses pontos são as famosas, né, chamadas raízes da minha função, ou zeros da função. Aquela coisa que lá no nono ano a gente faz bastante, né, a fórmula de Bhaskara para achar as raízes, lembram disso? Então, as raízes são exatamente esses dois pontos que você está achando, que é o x' e o x duas linhas. Um outro ponto importante que nós temos aqui, né, quando ela tem a concavidade voltada para baixo, ela chega num limite aqui, ó. Ela chega num ponto de máximo, ok? E depois ela retorna novamente aqui no eixo das abscissas. Esse ponto de máximo é o vértice da minha função. Ele vai ter uma coordenada em x e uma coordenada em y. Essa coordenada em x, eu vou chamar ela de Vx. E a coordenada em y vai ser o que? O meu Vy, ok? O Vx tem essa formulinha aqui, a gente vai utilizar, bem facinho, menos b sobre 2a, e o Vy menos delta sobre 4a, ok? É importante esse tipo de exercício aqui, ele cai bastante no Enem, e é importante você saber como resolver a conta que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Vou passar uma situação, problema aí, ok? Beleza. Continuando então a nossa aula, é o seguinte, agora vai vir um exemplo prático para vocês. Eu vou criar uma situação problema e a gente vai fazer o cálculo aí, tudo bem? Que é o seguinte, você imagina uma situação, tá? Que eu vou criar aqui, uma situação assim, um capitão de um navio numa situação de emergência, o que ele tem que fazer? Ele dispara um sinalizador, ok? Para avisar o que? A guarda costeira, que ele está tendo um problema no mar. A trajetória desse sinal luminoso vai descrever essa trajetória da parábola aqui, ó. HT igual a 80t menos 5t quadrado. Onde o H vai ser o quê? A altura, né, do sinal luminoso em metros e o tempo em segundos, ok? Então tá aqui. Ela parte do zero e cai aqui nesse ponto aqui. A primeira pergunta é assim: quantos segundos se passam após o disparo, até que esse sinal luminoso possa atingir a altura máxima? Então aqui vai passar um tempo, e eu quero saber aqui, ó, depois de qual é o tempo, qual é o instante, é o meu Vx, que esse sinal vai ter a altura máxima. Bem, vamos lá então. Para eu achar o vértice x, o que eu faço? Menos b sobre 2a, ok? O Vx vai ser quem então? Lembrando que o coeficiente A é aquele número, o coeficiente é o número que está ligado ao t quadrado e o B é o que está junto com o t. Então menos B vai ficar menos 80 sobre 2 vezes o A. 2 vezes o menos 5, regra de sinal, mais com menos, menos dá 10. Na divisão eu também mantenho a regra de sinais, menos com menos dá mais. 80 dividido por 10, 8 segundos. Então, após 8 segundos do disparo aqui, eu vou ter o quê? A altura máxima do sinalizador. E a outra pergunta é, qual é essa altura máxima? Então aqui eu tenho o tempo, qual é o instante que o sinalizador atinge a altura máxima. Agora eu quero saber qual é a altura máxima. Eu tenho duas maneiras de fazer. Uma delas é fazer o quê? O próprio Vy, ok? Que é menos delta sobre 4a. Vamos seguir o raciocínio aqui. Menos o delta, você sabe que da fórmula é b ao quadrado menos 4ac. Então vamos lá, b ao quadrado
80 ao quadrado menos 4 vezes o A e vezes C, que é zero. Porque eu não tenho C aqui. Qualquer número vezes zero você sabe que é zero. O que sobrou para mim aqui? 80 ao quadrado. Então o meu VY vai ser quem? Menos 80 ao quadrado, que é 6.400, dividido por 4 vezes o A. O A aqui é menos 5, 4 vezes menos 5, menos 20. Se eu fizer essa divisão aqui, simplificar, dividir por 10, for simplificando, menos com menos dá mais, eu vou ter 320 metros. Ok? Então é isso. Duas perguntas importantes. A primeira, em que instante atinge a altura máxima, é o Vx. E qual é a altura máxima atingida pelo sinalizador? É o meu Vy. Ok? Valeu. Obrigado por ter assistido mais essa aula. Ok? É isso aí. Dá um like lá. Valeu. Até mais, bicho. Obrigado.